Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar um pouco sobre rotas. Vamos começar com um roteamento básico, até as rotas alternativas, com controllers e etc. Então vamos abrir nosso arquivo lá em routes, web. Aqui ele já tem uma primeira rota, que é a rota de Elcom, que é essa primeira página aqui do Laravel. Então ele está setando para o URL mesmo, então quando ele digitar lá o URL do sistema, ele já vai chamar essa view de Elcom. Vamos criar um roteamento básico aqui embaixo. Então vou colocar root, get. Vou colocar o nome da rota aqui, vamos supor users. Aqui o que ela vai retornar? Ela vai retornar uma função. E eu vou retornar somente um Olá Mundo. Esse é o roteamento básico. Então se eu vier aqui agora no sistema, colocar um barra users, ele lista o que nós acabamos de digitar lá. Nós temos 6 tipos de rotas. Então nós temos a rota get, que geralmente é utilizada para listar vários registros, ou alguns registros, ou um único registro. Então o primeiro parâmetro é a URL, o segundo é o que ela vai retornar. Trazer registros. Temos também a rota post, geralmente é utilizada para inserir registro. Então, da mesma forma, o URL e o que ela vai retornar. Temos também a rota put, geralmente utilizada para edição de registro. Então é root, put. Aqui é sempre os mesmos parâmetros, a URL e o que ela vai retornar. Temos também a rota pet, que também é utilizada para editar registros. E temos a rota delete, que é utilizada para deletar registros no nosso banco de dados. Lembrando que a rota post, put, pet e delete, ela é obrigatória incluir o campo de token do CSRF, que é uma proteção de rotas do Laravel. Já vou falar mais sobre isso também, sobre a proteção no CSRF. Vamos apagar aqui, vou mostrar agora a rota com o controller. Então vou até usar essa mesma aqui. Vou criar uma parecida. Vamos copiar. Então aqui eu coloco o nome, né? Vamos colocar só user aqui. O que ela vai retornar, no caso do Laravel 8, teve uma modificação para chamar controllers. Agora ele não é descoberto automaticamente, eu preciso inserir aqui o controller também. Então eu venho aqui, user, pp, http, controllers, user, controller. Vamos ver se já está criado esse controller. Não está criado ainda, vamos criar ele aqui. Então eu vou digitar php artisan make controller e o nome do controller. Agora o controller está criado aqui. Então basta agora eu vir aqui na rota, abre e fecha chaves, coloca o nome do controller, user controller, class, e a função que você vai chamar. Por exemplo, vamos colocar uma get aqui. Então venho aqui no meu controller, crio a função,
public function get, vou colocar sem nenhum parâmetro e vou retornar olá controller. Vamos atualizar aqui. Então a rota é user, né? Não é users. Então agora ele já está chegando lá chamando o controller, tá? Então, olá controller. Então voltando agora a falar um pouco da proteção CSRF. A rota de post, put, pat e delete são definidas para o campo de token da proteção CSRF ser obrigatório. Caso contrário, caso não tenha essa proteção, o caminho, a rota vai ser rejeitado. Essa proteção serve para falsificação de solicitação entre site, que são uma atividade bem comum. Então, caso alguém tenta fazer alguma exploração maliciosa com o seu site, essa proteção facilita a proteção do nosso aplicativo com essa proteção do Laravel. Então, quando você for criar um formulário de push, por exemplo, basta você vir aqui, copiar aqui, ó, só para... Então, você criou o push e declara a proteção CSRF. Somente isso. E por trás do Laravel vai fazer toda a proteção do sistema. Conseguimos também fazer redirecionamento de rota. Então, se você vier aqui, route, dois pontos, redirect. Então, a rota que você vai chamar e para onde ela vai. Então, vou colocar aqui, por exemplo, users, que vai para a rota user. Vamos testar. Você vir aqui, digitar users. Então, ele levou lá para a rota user, fazendo redirecionamento. Vou apagar comentar, na verdade, esse redirecionamento. Também podemos usar parâmetros nas rotas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, colocar abre chaves e o campo que ele vai esperar. Então, vou colocar name, que eu vou apagar. Deixar um espaço aqui. E vou concatenar com a variável name. E aqui eu recebo a variável name também. Então, se eu vier aqui chamar a rota users, ele vai dar um erro porque ele está... Deixa eu ver se eu salvei. Então, se eu digitar a rota aqui sem passar o parâmetro, ele vai dar como uma rota não encontrada, porque o parâmetro é obrigatório. Se eu vier aqui digitar o parâmetro, ele traz a rota mais o parâmetro que eu digitei. Você pode definir quantos parâmetros você achar necessário. Por exemplo, se eu colocar aqui, colocar ID aqui, eu vou receber outro parâmetro. Então vou colocar só aqui na frente só para mostrar. Voltando lá. Então o ID é 1 e o parâmetro de name chama Marcelo. Podemos definir também que o parâmetro é opcional. Se eu colocar um ponto de interrogação na frente do parâmetro. Então se eu voltar lá na rota, tirar 1 aqui. Na verdade, faltou modificar aqui. Se não passar nada, vou colocar como nulo. Voltando lá. Então agora ele trouxe sem dar o erro. Eu coloquei o parâmetro como opcional. Podemos também fazer com restrição de expressão regular. Por exemplo, somente acertar letras, ou somente números, ou ambos. Deixa eu separar aqui as fotos. Apagar o ID aqui também. Então, se eu quiser com restrição de expressão regular, eu venho aqui no final da rota, coloco um where, coloco que o parâmetro name ele vai receber somente letras. Então, eu venho aqui, abro e fecho
aspas simples e parênteses, chaves na verdade. Então eu coloco A-Z, A-Z. Coloco só mais aqui no final, podemos testar. Então se eu atualizar tem que estar funcionando ainda. Se eu colocar um número aqui, ele já dá erro, porque ele não está aceitando o número. Vamos fazer também com o número agora. Vamos colocar aqui idade. Então, idade vai receber somente números. Então, aqui eu de vez ser A a Z, eu coloco de 0 a 9. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, deixa eu mudar o nome da rota aqui, senão vai dar conflito. Vamos colocar idade mesmo, só como teste. Então, eu coloquei idade. Estou passando letras, então ele está dando not found. Se eu vier aqui colocar 1, ele traz a rota. E caso queira ambos, basta tanto número quanto letra. Você não define nada no where. E caso você queira passar de mais de um parâmetro aqui, é só basta você digitar a vírgula aqui e colocar o nome do outro parâmetro e a expressão regular que você deseja. Você também pode fazer essa restrição globalmente. Então, se você vier aqui, vamos usar essa como exemplo. Vamos colocar aqui de vez user, vamos para o cliente. E aqui o parâmetro, vamos supor que é ID. Então, ID, vou tirar o where daqui. Então, se você vier aqui em app, providers, root service provider, dentro do boot aqui, você pode declarar que a rota, todas as rotas que tiver ID, vai ser somente números. Então eu venho aqui root partner, o nome do parâmetro e o que ele vai somente receber. Então vou colocar aqui somente números de 0 a 9. E aqui eu coloco um maisinho aqui, fecha aqui. Então vamos testar. Então vou chamar a rota client. Vou chamar primeiramente com 1 mesmo. Então ele está fazendo 1. Se eu colocar aqui um 12, 2. Agora se eu tentar mandar uma letra, ele vai dar que a rota não existe, porque nós definimos globalmente lá que todas as rotas que tiver ID vai estar fazendo essa validação. Se eu vier aqui, por exemplo, fornecedor. Então, se eu chamar a rota fornecedor e passar um parâmetro como letra, ele dá o mesmo erro. Se eu passar com número, ele chama a rota. Também podemos fazer rotas nomeadas. Então, por exemplo, se eu quiser que a rota de vez ser cliente aqui, eu venho aqui e defino name. Vamos supor que eu vou chamar ela de user client. Então, eu defini o nome da rota. Então, caso agora por exemplo, vamos abrir aqui a view de welcome. Vamos vir aqui em resources, view, welcome.blade. Então, por exemplo, vamos ver aqui um link. Vamos ver que tem no home aqui vamos no documentation. Então aqui em documentation tem o link para a documentação do Laravel. Então, por exemplo, para eu chamar aquela rota que nós acabamos de modificar, o nome, então venho aqui, abro e fecho chaves, root. Então venho aqui e coloco o nome da rota que nós definimos, user client. Agora se eu atualizar aqui, deixa eu dar um erro aqui, que ele espera um ID. Deixa eu tirar o ID parâmetro dessa rota. Somente para nós testarmos. Atualizando aqui novamente. Se eu clicar em documentation, ele vai lá para aquela rota
de cliente. Isso é muito útil, porque caso nós temos em vários lugares a rota cliente e por algum motivo nós precisarmos trocar o nome dela, então eu só troco somente um lugar que já vale para o sistema inteiro. E por último temos a rota alternativa. Vamos supor que você tente digitar uma rota que não existe. Ele vai chamar essa rota alternativa. Então vamos criá-la aqui, por exemplo, root, fallback, function. Então eu vou retornar aqui. Nenhuma rota existe. Vamos testar? Então se eu quiser, por exemplo, vamos testar uma rota aqui. Então não existe essa rota dentro do sistema, então ele foi para aquela rota alternativa de fallback. De vez de trazer naquela rota 400, com erro 404 not found, você pode redirecionar para uma página específica. Bom, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha e se inscreve no canal.